Olá! Criar um código de defesa do empreendedor que possa facilitar a reestruturação do pequeno empresário é o objetivo de um projeto de lei que está em análise na Câmara. A proposta disciplina o chamado reempreendedorismo e também facilita a renegociação de dívidas. Para conhecer melhor o projeto, que visa facilitar a vida principalmente do MEI, o microempreendedor, eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o autor, deputado Alexis Fontaine, do Novo, de São Paulo. Bem-vindo, deputado Alexis. Obrigado pelo convite, Regina. Obrigado por estar participando desse programa e podendo falar um pouco sobre esse projeto. Para começar, eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são os direitos e os deveres que vão estar contidos nesse código. Esse código tem como objetivo facilitar o meio ambiente para você poder empreender. No Brasil, se você abrir uma pequena empresa, ou uma grande empresa, ou uma microempresa, você tem obrigações muito parecidas, o que acaba inviabilizando muito daquele pequeno empreendedor de bairro. Vamos falar de um salão de beleza, vamos falar de uma borracharia, vamos falar de um pequeno comércio, alguma coisa mais de comunidade, de bairro. Esses sofrem muito com uma burocracia que muitas vezes é para o grande. Então, quando a gente fala desse projeto, a gente propõe que o governo tenha que ter, dentro de um site, por exemplo, unificado, todas as obrigações, como se fosse um poupa-tempo do empreendedor, para você poder, de uma forma única, numa etapa única, num ambiente único, poder fazer o cadastro do seu, ou abrir o seu negócio. E também, muitos daqueles negócios que são de baixo risco, que inclusive foram aprovados na medida provisória da liberdade econômica, que elas tenham o seu funcionamento permitido imediatamente, sem obrigação de pedir alvarás ou nem a necessidade de ter alvarás. Que eles simplesmente registrem um pequeno negócio que não tenha impacto ambiental, que não tenha riscos de nenhum tipo, a pessoa possa continuar a sua empresa. E também nessa preocupação de que se ele não tiver sucesso nesse primeiro projeto de empreendedorismo, de que ele não seja condenado pelo resto da vida. Isso é muito comum no Brasil. A pessoa acaba carregando dívidas e não consegue nem fechar a sua empresa. Fechar a empresa no Brasil também faz parte do empreendedorismo. Pois é um índice muito grande de empresários que começam, uma pequena empresa e não conseguem ir adiante, não conseguem nem fechar. Nesse caso, como é que o projeto vai facilitar essa renegociação de dívidas, que é o que mais impede o empreendedor de fechar a empresa? O que mais impede hoje de fechar principalmente as questões estaduais e federais quanto a tributos. Então, o governo não permite que você feche enquanto ele não tiver certeza de que vai receber todos os impostos que estão devidos. Mas a ideia de você fazer um fechamento sumário é você declara o que você deve, seja para o governo ou para fornecedores, imediatamente o seu NPJ é baixado, mas as dívidas ficam vinculadas ao CPF da pessoa e mais não ao CNPJ. De modo que não fique aquele CNPJ aberto que ainda fica requerendo um monte de obrigações com o governo. Quando você está com o CNPJ aberto, mesmo que você não tenha faturamento, você tem que fazer declaração de nenhuma movimentação, movimentação zerada, você tem que contratar contador, você ainda tem que ter um endereço, tudo isso custa. Então vamos rapidamente baixar a régua, e fechar a empresa e assumir essas dívidas, porque essas dívidas vão ter que ser negociadas de alguma forma, seja com bancos, fornecedores ou com a União. Mas pelo menos ele está livre daquela despesa contínua. Agora, a legislação para o microempreendedor individual, o MEI, ela já previa uma série de facilidades. Nessa questão de dívidas, não tem nenhum item relativo? Você pergunta se não tem relativo especificamente para microempresas individuais? Não entendi a tua pergunta exatamente. Porque os microempreendedores são os que mais têm dificuldades nessa hora de reestruturar uma nova empresa ou voltar ao mercado. E a legislação que foi feita para o MEI foi justamente para facilitar a vida deles. Nesse caso, essa legislação que já tem atualmente, ela ainda não está diminuindo. Não, para fechar não. Não, para fechar não. O que aconteceu para as empresas, microempresas individuais,
era algumas condições, primeiro, de abertura mais rápida, tinha uma questão muito de ela poder abrir dentro da casa dela, que aí houve uma confusão, porque muitas prefeituras não concordavam com a lei federal, havia uma desunião, mas depois foi regulamentado isso. Tem uma simplificação tributária, principalmente de operação, mas para encerramento não havia nada nesse sentido. Então, isso contempla e é importante, mesmo que não só para os pequenos empreendedores, mas até para os grandes também é importante que a gente tenha essa configuração de saber encerrar uma empresa. Encerrar uma empresa no Brasil é um parto, e isso atrapalha muito o empreendedorismo. E só para finalizar, eu queria que você explicasse para a gente o que é exatamente o reempreendedorismo. O fato do reempreendedorismo, até uma história meio engraçada, que existe um refrigerante nos Estados Unidos que chama 7-Up, né? E diz a lenda de que ele começou com 1-Up, 2-Up, 3-Up, foi indo até conseguir chegar no 7º, tá certo? Onde virou um sucesso. E vários outros casos que a gente observa, mas não muito no Brasil, principalmente em outros países, Estados Unidos normalmente custa ser uma referência, de uma pessoa que é um grande empresário, mas quando ele conta a história dele, é uma história cheia de solavancos, de tropeços, de erros, de tentativas, mas o fato de ele poder ter zerado as suas dívidas, poder se reempreender, quer dizer, ter uma nova chance, ele acabou tendo sucesso, até pela bagagem, pelo conhecimento prévio que ele teve, talvez de dissabores, mas ele aprendeu com o processo. O Brasil condena esse tipo de gente. No Brasil, a gente acaba ficando muito amarrado com o passado. E o objetivo desse projeto é permitir que as pessoas aprendam com erro, talvez façam a revisão dos seus cálculos e poder fazer um novo estudo e partir para o novo empreendedorismo. Porque muitas vezes o empreendedor ele tem de forma nata, mas o ambiente é muito ruim. E nós não podemos condenar as pessoas no primeiro erro. Isso não é possível. As pessoas têm que ter a chance de poder conseguir tentar reempreender. Deputado Alexis, muito obrigada por sua participação aqui no programa. Obrigado. Eu conversei sobre a criação de um Código de Defesa do Empreendedor, com o autor da proposta, deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.